Boa noite a todos os amigos do Reflexões. Nós estamos aqui para esse bate-papo gostoso, para nós pelo menos, e para os que nos assistem. Este bate-papo que vai de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 11h30, ou das 22h30 às 23h30, conversando sobre diferentes aspectos da história de nossa região, de nosso Brasil, e passando pelas discussões no mundo. Eu hoje gostaria de agradecer muito ao Geraldo Gomes, que acabou de aparecer para mim aqui. Eu queria que você, Geraldo, depois mandasse uma mensagem, dizendo se você topa bater um papo com a gente. Pode mandar até na conversa dessa mesma de hoje. Porque você está aí dando um apoio grande, chegando junto. Ontem, por exemplo, eu esqueci o que é da ferrovia. Eu notei que o nosso amigo Geraldo ele chega juntinho. Ontem eu falei do túnel, maior túnel da subida da Serra das Araras, e o Ronaldo de imediato mandou túnel 12. Aí publicou de imediato aí, túnel 12. Depois eu falei no transporte de minério lá para a região de Mangaratiba, que é mais um nome indígena, né? Naquele ramal, Itaguaí, Muriqui, Itacuruçá, Mangaratiba, todo aquele ramal. O Geraldo de imediato colocou para a gente aí a questão da ilha de Guaíba, que são duas ilhas, é a Guaíba e a Guaibinha. Ambas estão ali em frente à estação de Engenheiro Junqueira. E uma vez, isso é bom contar para vocês, a distância entre a Guaibinha e a estação de Engenheiro Junqueira, hoje desativada, é muito pequena. A diferença, muito pequena mesmo. Chegou o nosso Geraldo aí. Então a diferença da ilha de Guaíba, da Guaibinha, para a estação de Engenheiro Junqueira. Boa noite, grande Ronaldo. Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Está me ouvindo bem aí? Muito bem, meu irmão, muito bem mesmo. Se tiver algum queria ruído... dizer a você que eu mudei aqui a colocação do Wi-Fi com relação ao meu notebook. Vamos ver se hoje nós vamos ter falhas. Vamos prestar atenção, se tiver alguma falha a gente vai verificando. Acredito que tenha, não tem jeito. Mas mesmo assim, nós vamos procurando melhorar a brincadeira. Então eu comentava aqui, Ronaldo, que eu pedi ao nosso querido Geraldo, que lá de Japeri, que se dispusesse a um papo com a gente. Porque ontem, em dois momentos que eu não me lembrei do nome, que é óbvio, né? A idade, os neurônios aqui estão bem usados, e a geração dos novos, eu acredito que esteja boa, mas o neurônio mais antigo, com uma memória de computador, precisa estar em dia. A nossa cabeça é com a memória de computador. E você tem que ter uma velocidade de memória para acessar com rapidez. E o nosso cérebro começa uma história interessante. Depois de uma certa idade, você começa a assimilar aquela palavra pela pasta, falando em linguagem de computador,
pela pasta que ele está arquivado em nosso cérebro. Eu tinha um grande amigo, o nosso Dedé, que é primo do advogado da escola, que é advogado da escola porque gosta muito da escola, não é por dinheiro, é amigo nosso, amigo do Colégio Leopoldo. Seus filhos estudaram aqui, ele estudou aqui, sua mãe, sua tia foram funcionários do Lar de Jesus. Então tem uma história longa com a gente. Esse Dedé é primo do pai do Loyola. E o Dedé, uma vez andando ali na represa da Light, aqui na Serra, o André simplesmente tropeçou num trabuco. Para quem não sabe o que é trabuco, o trabuco é uma situação interessantíssima. O indivíduo quer caçar um animal, ele estende normalmente um cano, na culatra do cano ele coloca uma espoleta, fecha. Bom, não vou ensinar como é que faz não, que é bom não ensinar. Deixa para lá. E coloca a pólvora e o chumbo dentro do cano e estica um arame pelo caminho, é uma armadilha, e se algum animal passar por ali, dispara e automaticamente atinge. Isso é de uma irresponsabilidade assustadora. Você pode amputar a perna de alguém de acordo com a carga. É um negócio seríssimo. E o brasileiro, gostemos ou não, é afeto a esse tipo de armadilha. Então você que gosta de entrar no mato, que gosta de entrar em área proibida, de reserva florestal, você nunca sabe se alguém armou um trabuco lá. Perigoso. Esse trabuco armado pode ter consequências sérias na sua vida. E o nosso querido André Rocha, o nosso Dedé, ele tropeçou num trabuco, não viu, na trilha, e o tiro disparou, pegou na sua perna. Como era lá em cima, na represa da Light, aqui na Serra das Araras, o Dedé ficou lá se esvaindo em sangue até que um amigo passou pela mesma trilha, viu, pegou, trouxe para o Hospital Iguaçu, e aqui no Hospital Iguaçu ele foi dado como morto. Seu corpo foi colocado no necrotério, na lápide do necrotério do Hospital Iguaçu, que agora está em obras, com a pretensão de ser reinaugurado. O Hospital Iguaçu também tem a participação do professor Leopoldo Machado, principalmente na organização do seu estatuto, e foi inaugurado em 1935, e no lançamento da sua pedra fundamental não teve nada mais, nada menos do que a presença do presidente Getúlio Vargas. Tanto que a primeira rua calçada em Nova Iguaçu, com paralelepípedos, hoje era a rua antigamente era a Estrada de Iguaçu, saía daqui do prédio do Fórum da Cadeia, onde hoje é a igreja de Nossa Senhora de Fátima e São Jorge, e deslocava-se até Tinguá, até a freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu. E esse deslocamento era feito pela Estrada de Iguaçu. Essa rua onde foi construído no início da Estrada de Iguaçu, recebeu o nome de Getúlio Vargas. Então, em Nova Iguaçu, que a rua foi dos cartórios, hoje os cartórios já foram para outros lugares, mas antigamente era a rua dos cartórios, porque ela é pertinho do fórum. O fórum era lá em cima, saiu, e o fórum foi construído um prédio belíssimo em 1954, e o prédio do fórum. E agora já foi construído um outro fórum, e esse fórum antigo, que é uma obra de arte,
está lastimado como patrimônio histórico brasileiro que não recebe o carinho necessário. Quando eu falo de Nova Iguaçu, quando eu falo de todo esse pedaço, eu estou falando praticamente da história do Recôncavo Fluminense todo. Caxias pertencia a Nova Iguaçu, São João de Meriti, tanto que São João do Meriti. Meriti é essa palmeirinha que vocês veem por aí, dá nome à região, nome indígena, São João do Meriti. Essa palmeirinha, Caxias, São João do Meriti, era distrito de Nova Iguaçu. Quando Caxias se emancipa, São João do Meriti vai junto como primeiro distrito. Aí depois São João se emancipa de Caxias. E no mesmo dia que se emancipa, Nilópolis também se emancipa. Não sei se eu já contei essa história aqui. Eu não esqueci o Dedé não, tá? O Dedé está aqui gravado. É até bom que é um exercício cerebral. Aí depois Nilópolis também se emancipa. É interessante porque quando vocês visitarem Niterói e visitarem a Câmara de Vereadores de Niterói, não se esqueçam que vocês estão visitando a antiga Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O indivíduo passa por lá, olha aquele prédio, não sabe da importância histórica, assim bem que nesse período Niterói tem recebido uma administração que tem nos parecido muito atenta aos problemas de Niterói. Não estou fazendo propaganda política partidária, eu estou só registrando o fato. Aí, do lado de lá, Niterói tem esses fatos históricos belíssimos. Aí, naquela Assembleia Legislativa do antigo Estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos um deputado aqui em Nova Iguaçu que o racismo chamava de mulato letrado, porque ele era mulato, que é o Getúlio Barbosa de Moura. Só que, antes dele receber o apelido de mulato letrado, ele havia apelidado o doutor Mário Guimarães, que era da extinta UDN, e ele era do PSD, ele havia apelidado, eram as duas autoridades políticas da região, eles haviam apelidado o Mário Guimarães de mulato velho. De mulato velho, o peixe. E aí recebeu o apelido de mulato letrado em contraposição, em resposta. Troca de farpas. Nova Iguaçu tinha muita dificuldade. Aí Getúlio estava lá sentado, acho que eu já contei esse caso. Contando de novo, para nós pedagogos, contar o fato de novo é fixação do aprendizado. Não, é fixação do aprendizado. Aí estão lá reunidos na Assembleia Legislativa e o indivíduo já se votou a emancipação e o indivíduo está lá digitando o ato de emancipação. Aí você tem que traçar os limites com o Rio de Janeiro, com Jericinó, que era uma área federal, mas está no município do Rio de Janeiro também, e começaram as delimitações de Nilópolis, São João do Meriti. Aí se delimitava com Nova Iguaçu, ele saía de Nova Iguaçu e continuava se limitando com Nova Iguaçu, ali era o limite. E o funcionário lá da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro está batendo, e o Getúlio Moura está ali ligado, que o Getúlio Moura não era uma águia. Mário Guimarães também era, mas Getúlio Moura estava ali igual uma águia, porque Nova Iguaçu era o reduto dele eleitoral. Ele estava saindo um pedaço, que era Nilópolis. Aí o Getúlio está ali atento, aí o indivíduo está datilografando,
e diz assim, deputado, qual o nome daquela área? Qual o nome daquele rio que fica ali entre Nova Iguaçu, logo ali naquela área de Mesquita, perto da estação de Mesquita? Getúlio Moura, uma águia, o escrevente da emancipação, o funcionário da Assembleia, queria saber o nome do rio, e ele referia-se ao rio antes da estação de Mesquita, entre Nova Iguaçu e Mesquita, que seria a área de Nilópolis. E perguntou ao Getúlio Moura. E o Getúlio Moura, o rio que ele talvez quisesse saber, o rio que talvez ele quisesse saber, era o rio Dona Eugênia. E Getúlio Moura, uma águia, diz logo, Sarapuí. Quando o Getúlio diz Sarapuí, e ele grafa, ele come o pedaço de Mesquita todo hoje. Ele leva do rio Dona Eugênia, praticamente, quase Mesquita toda hoje, leva lá para o limite com Nilópolis, que o rio Sarapuí é um rio que nasce lá no maciço da Pedra Branca. Corta o rio, o Jericinó todo, tanto que às vezes nós tínhamos enchentes aqui naquela região, porque chovia lá em Bangu e a gente aqui não estava sabendo. E vinha aquela enxurrada d'água e enchia as regiões. Aí, ali em Jericinó, que é uma área militar, construiu-se uma barragem para segurar essas águas quando viessem eventualmente de lá. E foram feitas comportas para segurar essa água. Principalmente quando o nosso Oswaldo Mendes de Oliveira começou a fazer conjuntos habitacionais em Nova Iguaçu, notadamente o BNH, que hoje pertence à Mesquita. O conjunto tem esse nome. E o conjunto foi construído numa área de olaria. O que é a área de olaria? É a área que você vai cavando a terra para tirar barro e vai ficando mais funda. Então a área realmente estava mais funda do que o entorno. Sim. Tanto que a empresa Sá Cavalcante, quando queria construir o maior shopping da Dutra, quando vocês passarem na Dutra em Mesquita, tem um esqueleto monstruoso que parado, aquela obra é da Sá Cavalcante. A Sá Cavalcante teve um problema seríssimo com o INEA, porque o INEA arguiu que aquela área era a área de uma lagoa. E ali nunca houve lagoa. Você cavou, tirou barro, construiu telhas e a água ficava empoçada, inclusive uma água perigosa. Ficava empoçada. E o INEA apresentou para ele, eu vi esse laudo lá na empresa, na Sá Cavalcante, que ali era uma lagoa. E ele, felizmente, conseguiu, através das fotos do Google Fotos, pegar vários momentos da dita lagoa e mostrar que aquilo não era lagoa. Até porque não tinha rio nenhum para abastecer a lagoa. Ela recebia simplesmente a água da chuva. E aí conseguiu e tal, mas veio essa recessão. Antes da recessão eles já viram que estava difícil. E o shopping está lá. Monstruoso. Obra maravilhosa. E vamos aguardar o desenvolvimento das questões. Muito bem. Sarapuí indicou o Getúlio Moura. Você ficou numa situação difícil com relação aos outros municípios, porque Nilópolis ficou uma ilhazinha, coitado, ficou Com pequenininho. certeza.
Aí eu estou passando isso para vocês, estou contando vários fatos específicos, com nomes de empresas. Isso é um trabalho cerebral muito grande. Por quê? Porque eu tenho que voltar lá no Dedé. O Dedé tomou o tiro lá em cima e foi se esvaindo em sangue, e alguns neurônios não foram devidamente irrigados enquanto ele se esvaía em sangue, e foi dado como morto. Nós tínhamos um médico aqui na região, doutor Joaquim. Doutor Joaquim era muito querido, conversava, se dava com todo mundo, tinha uma voz assim diferente. Então, uma voz mais fina, a voz do doutor Joaquim. O pessoal brincava com ele, ele não se importava. Sujeito maravilhoso. E disseram para ele que o Dedé tinha morrido. Aí ele foi ao hospital Iguaçu, encontrou o Dedé numa lápide e se emocionou muito, porque ele gostava do Dedé demais. E de repente ele verificou que o Dedé ainda estava vivo. Estava com um batimento cardíaco muito lento. E aí ele fez um escândalo danado. Vem cá, esse homem está vivo, quem é que botou esse homem aqui? Quer dizer, talvez o Dedé não tivesse tido nenhum laudo médico. Talvez alguém que atendeu, um mapeiro e tal, já diagnosticou como morto. O estrago na perna foi grande. Qual ano? O ano que isso aconteceu, rapaz, isso aí foi mais ou menos nos anos 70. 70. Não posso dizer para você o ano especificamente. Não. Década de 70. Por aí, 69, 70, por aí. Aí toca lá o Dedé para o outro lado e começam a tratar o Dedé. O Dedé esquece a fala, desaprende a andar, paralisa um lado do corpo. Sim. Mas o cara tinhoso, rapaz. O Dedé não era mole, não. Eu tive um bocado de amigo tinhoso. Coronel Ivia tomou um tiro, ficou com o lado paralisado, depois voltou com o movimento do braço, varria o quintal todo dia. O médico proibia, ele varria o quintal todo dia com o braço que ele tomou o tiro e voltou a ter funções. E o nosso Dedé, rapaz, ele começa a voltar a falar com dificuldade, a se comunicar com dificuldade. Então, ele olhava para mim, só para vocês terem uma ideia do que é o nosso cérebro. O Dedé olhava para mim e dizia assim: Colégio Leopoldo, Ney, Paulinho. Ou então ele dizia Colégio Leopoldo, Ney, Dona Leopoldina, Paulinho. Porque o amigo dele era o Ney, era o mais velho. Mas o Colégio Leopoldo marcou a vida dele. Ele casou com uma professora do colégio. Então era uma pasta. No arquivo dele, na memória dele, estava lá pasta Colégio Leopoldo. Então ele tinha que abrir a pasta Colégio Leopoldo e procurar onde ele queria chegar. Olha que coisa louca que é o nosso cérebro. Eu nem sei se a turma que fez informática aí, que fez os programas, se baseou, acredito que sim, nessa tônica do cérebro humano. Aí ele, para falar comigo, ele tinha que pegar o nome da família para chegar. Eu tenho começado a ter essa há muito tempo já. O meu cérebro busca a referência maior para eu poder chegar. Eu conheci o Ronaldo junto com o Di Mário, mas no grupo de palestra deles, o Di Mário vinha na frente. Então, meu cérebro começou a colocar o Marcos Di Mário na frente do nome do Ronaldo. Hoje não. Hoje, quando eu falo, o nome do Di Mário vem depois do nome do Ronaldo. Inverteu o arquivo. Reprogramou-se. Mudou-se o nome da pasta. Mudou o nome do arquivo. E essa história do Dedé é interessantíssima,
porque mostra como o nosso cérebro funciona e como as imagens são armazenadas. Eu tive um amigo, tenho, está do outro lado da vida, mas foi um parceirão a partir aí dos 17, 18 anos. Fui inclusive padrinho de uma filha dele. Ele sofreu um sangramento no cérebro e também ficou paralisado. Policial rodoviário. Ele esqueceu tudo, esqueceu até como é que escrevia. Ele tinha que escrever, ele não sabia escrever mais. E ele foi ficando na polícia, trabalhando assim mesmo, e só não esqueceu de duas coisas, Ronaldo. A esposa dele falava comigo e eu ria muito. Paulinho, só não se esqueceu de duas coisas. Do seu telefone, do número do seu telefone e da senha do banco. O banco que ele recebia o salário de policial rodoviário, ele só não esqueceu dessas duas coisas. Do meu telefone e da senha do banco. Então você vê que o nosso cérebro, ele elege prioridades. A minha prioridade sempre foi a história. Por causa do meu pai e principalmente, que meu pai me perdoe, e principalmente por causa da minha mãe. Minha mãe era uma memória em história, Ronaldo. Muita coisa que eu comento aqui com vocês foi me passado pela chamada tradição oral por minha mãe. Não, meu filho, mas isso não é assim, não, isso foi assim. Eu aprendi, o meu pai me contou isso, minha mãe me contou isso. Então, essa tradição oral da família dela, vai passando. Eu assimilei muito. Sabe o que é interessante, Ronaldo? Eu peço aqui encarecidamente aos pais, às mães, conversem com seus filhos, batam papo. Hoje ninguém mais quase almoça em família. Você come na sala, no quarto, vendo televisão. A televisão invadiu o nosso lar de forma violenta. E tinha um quadro num programa humorístico, que eu gosto muito de programa humorístico. Eu sigo Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, dentro dos seus recados para nós, ele disse que o dia mais inútil e mais perdido é o dia que a gente não ri. Isso é de Charlie Chaplin, comediante. Mas como é que eu vou dizer? Comediante sério? Porque as propostas de Charlie Chaplin, cômicas, eram altamente sérias. Certas brincadeiras dele, como o judeu fugindo da polícia de Hitler, ele faz comédia com aquilo, mas é uma comédia de consequências sérias. Tem coisas ali que são cômicas e você às vezes nem ri. Ele procura levar a seriedade, até por conta da época também, do povo já sofrido, de uma forma até romanceada. Se você notar bem, ele faz de uma forma bem romanceada, levando a seriedade dos fatos, como você falou aí, mas também de uma forma romanceada. Percebe? Eu falo isso porque Charlie Chaplin também é o meu personagem. Eu fiz teatro 8 anos e um dos meus personagens era Charlie Chaplin. Então, é formidável isso aí. Bem Queria lembrado. até mandar um abraço aqui para o Paulo Paim. Paulo Paim é um artista aqui da região de Nova Iguaçu, faz um trabalho belíssimo nos hospitais, em especial no Hospital do Câncer.
ele vai como palhaço divertir as crianças. E o personagem dele é o Charlie Chaplin. E faz muito bem aquela época do Charlie Chaplin. Ele diz que treina todo dia para poder não perder a performance. Então, um abraço para você, meu grande amigo Paulo Paim. Mas voltando à questão, o Dedé apagou, o Mauro apagou, mas foram recuperando. Quer dizer, o HD cerebral foi se reprogramando. Então, minha mãe me deu esse norte. Minha mãe me fazia muito ler Paulo Setúbal. Meu pai já me fazia ler Essa de Queiroz, Emílio Zola. Meu Deus, tanta gente que meu pai me fez ler. Essa de Queiroz eu li tudo. Li a obra completa de Essa de Queiroz. Alexandre Dumas, eu li a obra completa. Emílio Zola, não. Mas você, gradativamente, você vai despertando uma cultura no ler que vai fazer você falar bem, porque a concordância vai ser natural, porque você leu, porque leu muito. A professora Lais, a nossa professora de literatura, lê demais e nos dá exatamente essa conotação. Ó, quer escrever bem? Leia. E você hoje tem gente que esqueceu dessa proposta do ler. E a literatura está aí, fartíssima. Tem que ler. E leia clássicos ali do século XVI, XV, século XVIII. Leia os comentários, leiam as críticas. Os críticos hoje costumam afirmar que a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero, possivelmente não foram escritas por Homero. E por quê? Porque hoje você tem os recursos de ir lá, ver o tipo de escrita, não é a letra, não. É a sequência, os termos empregados, etc. Você diz, quem escreveu isso aqui não é quem escreveu isso. E você estabelece os comparativos. Porque a história, o que você vai assimilando, vai modificando o seu aprendizado. Não esqueçam disso. Vocês já notaram que hoje o técnico, quando conversa com um jogador ali no canto do campo de futebol, ele põe a mão na boca? Porque vieram os leitores labiais. Notoriamente, a Globo mantém lá. O cara é surdo, ou até surdo-mudo, mas ele escreve e ele lê o que você falou e redige o que foi falado. O palavrão, a tática. Então, hoje, por prudência, vocês olham lá, quando a câmera passa lá pelo banco de reserva, que o pessoal nota que a câmera passou, porque eles têm lá no estádio o telão, eles já conversam com a mão na boca, ninguém vai ler. Hoje, com a pandemia, aí é um sucesso. Você pode falar à vontade, porque a máscara tapa e a leitura dos lábios fica comprometida. Então, vejam só. Esse Dedé foi o camarada que mostrou para a gente a região. Quem subia Tinguá sem o Dedé se perdia. E o ser humano tem uma mania do saber, né, muito complicada. Mas eu aprendi lá com o professor Newton, com o professor Leopoldo, que foi um período curto, mas nós conseguimos aí num período de muito afeto do professor Leopoldo, graças a Deus. E depois o meu irmão mais velho passou a também gostar. E nós passamos a fazer algumas incursões
E o grande cara da época era o Valdir Pereira. O Valdir Pereira era um alagoano que veio para cá, viu que Nova Iguaçu não tinha literatura específica e começou a produzir livros sobre a história de Nova Iguaçu. E talvez seja, até hoje, o autor de maior número de obras sobre a cidade de Nova Iguaçu. E ainda é relegado a um segundo plano. O povo hoje não tem muita noção de quem foi o nosso Valdir Pereira, irmão do Van Dyck. O Van Dyck foi um dos primeiros também, depois, claro, do professor Leopoldo, a fazer teatro na cidade. Então, nós começamos a conversar sobre ferrovia. Olha como é que o negócio de bater papo é bom. Nós começamos a conversar sobre ferrovia, eu fui contando a história da região, etc., e a história foi indo. Mas eu quero renovar o meu pedido. Eu não leio muito o que vai sendo escrito para não ficar interrompendo e gaguejando e, de repente, prejudicando a comunicação. Mas depois eu vou dar uma olhadinha aqui e verificar a resposta do nosso Geraldo. Se ele topa ou não topa. Nós vamos ver depois. Aí a gente vai começar, depois o Ronaldo vai pedir, ele desejando, para sair para escutar o Geraldo. Aí o Ronaldo sai e entra o Geraldo no bate-papo com a gente. Vou gostar muito, Geraldo. Você me ajudou 2 vezes. Me ajudou lá, principalmente com Guaíba, que eu tinha me esquecido. Bom, queria dizer para vocês que estamos com 26 curtidas. E as pessoas que curtiram foi a Dilma de Freitas Vieira, filha do seu Vieira. Grande abraço, Dilma, para você, para essa família maravilhosa. Seu pai, sua mãe sempre foram de uma simpatia única. Nossa Aline do Nascimento, um grande abraço, a querida Aline. Participou uma grande parte da sua vida comigo, lá no Lar de Jesus. O Gerson Cunha, um grande abraço, Gerson. Márcio Fininho, rapaz, Márcio Fininho um dos grandes violões daqui. Toca na noite. Um abraço, Márcio. Regina Machado, doutora Regina Machado, competente advogada do município. Renata Mendes. Iari de Araújo, a família do Iari toda estudou aqui no Colégio Leopoldo. Maravilha. Uma honra, Iari, ter esse bate-papo com você. Marco Antônio Barros Dias, filho de Jair e Vesna. Grande abraço, Marcos. Rafael Lima, Edivando de Jesus, jogou futebol até lá na Argentina, outro dia postou uma foto aí na internet. Ele e o Galvão Bueno, novinho, rapaz, conversando com ele lá na Argentina. A Edna Rego, grande abraço a Edna. Anderson Barcelos, um abraço, Anderson. Policial militar, vibrador, gosta do que faz. Grande abraço, Anderson. Continue nesse caminho reto que você escolheu. Mary Monteiro, da nossa Rádio Tropical, programa América no Coração da Baixada. É o programa da América na Rádio Solimões. Já tive a honra de participar algumas vezes. Grande abraço, Mary. Maria Emília, ex-aluna, ex-funcionária. Felipe Napolitano, filho de um dos grandes professores de física de toda a região. O Chiquinho era engenheiro, durante muito tempo chefiou as reformas do Hospital da Posse de Nova Iguaçu. Para você que vive falando mal de funcionário público, o Chiquinho íntegro, sério, como sempre foi. As obras do Hospital da Posse, quando o governo feitas com o dinheiro do governo federal,
quando vinham verificar as obras, alguns vistoriadores diziam assim: professor, eu acho que eu vou assinar esse laudo seu aí sem nem ler. Porque eles começavam, pegavam lá um ponto qualquer, media, estava certinho, estava batendo em cima. Não tinha molecagem, indivíduo seríssimo. E depois precisava fazer a sua complementação pedagógica. E o Colégio Leopoldo prontamente falou: Chiquinho, vamos embora, vamos fazer essa complementação. Demos todo o apoio que ele precisava e ele sempre foi eminentemente grato ao Colégio Leopoldo por esse apoio. Porque a gratidão é um instrumento difícil de ser encontrado, tá, gente? Muito. Aquele... Olha a frase política do nosso Ulisses Guimarães, que o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Isso é do nosso Ulisses Guimarães, se não me falha a memória, tá? Se eu fizer a afirmação errada, vocês corrijam. O dia do benefício é a véspera da ingratidão. Quer dizer, não pense você, porque você ajudou fulano, que ele vai ser grato. Tem uma história interessantíssima de uma enchente que o indivíduo ia atravessar o rio, tinha uma enchente horrorosa, e o sapo olhou e estava o escorpião ali do lado pedindo uma carona. Aí o sapo disse: não vou te dar carona, escorpião, sou maluco. Vai que lá no meio do rio você me dá uma ferroada, mete esse ferrão. Não sou maluco, vou te dar carona não. E o escorpião: não, eu prometo, tal, que não vou fazer, não sei o que lá e tal. E o sapo acredita. Ele não entrou no Velho Testamento. Maldito homem que confia em outro homem. Máxima judia. Máxima judia. E é maldito, não é infeliz, não. É maldito o homem que confia em outro homem. Aí, rapaz, o sapo bota o escorpião nas costas e quando chega no meio do rio, o escorpião dá-lhe uma ferroada, mete o ferrão nele e o sapo diz assim: mas eu estou salvando você e você me dá uma espetada dessa? E o escorpião diz: me perdoe, sapo, mas é a minha índole. Profundo, hein? Façam o programa Reflexões, façam a reflexão que desejarem, né, Ronaldo? E aí, dentro desse emaranhado de pessoas aqui, eu fiz essa pausa para falar no nosso querido Francisco da Conceição Napolitano, e o Felipe Napolitano aí está. Maravilha! Que honra tê-lo aqui conosco. Para mim é uma honra rever esse pessoal que faz parte da nossa vida. O Anderson Marcelo, Mary Monteiro, Maria Emília, Nossa Senhora. É muita gente boa para a gente conversar. Daqui a pouco a gente diz o restante. Tem a Tasli Araújo, professora Ana Seixas. Vamos em frente. Aí a Silvana Lima da Silva diz o seguinte: Paulinho, deu um olá para meus amigos professores da Rede Municipal de Nova Iguaçu, Daniel Medina e Maria Cecília Pousadela. Tá dado o abraço, tá dado o olá, Silvana. Nova Iguaçu é um município que eu tive o privilégio de ser secretário de Educação. Fotografei a maioria das escolas do município para ver o que precisava ser feito. Não tinha nada desse negócio. O motorista da época dizia assim: é melhor só não ir lá não, porque lá tem tráfico, lá tem milícia, lá tem não sei o quê. E eu nunca fui aborrecido por característica nenhuma.
eu entrei em todos os lugares de Nova Iguaçu, inclusive os chamados mais violentos. Aí o senhor vai dizer assim, mas tem muito tempo. Não, 2013. Não tem muito tempo. Eu fui secretário aqui em 2013, 2015 fui secretário de Educação lá em Guapimirim. Sem problemas. Quem faz a dificuldade é você. Primeira coisa, os carros não tinham adesivo identificando quem era. E eu coloquei Secretaria Municipal de Educação enorme nos veículos. Quer dizer, o indivíduo via o carro chegando e já sabia que era a secretaria. Segundo, nunca deixei de andar ao lado do motorista, com o mesmo motorista. Quer dizer, se eu fosse lá 1, 2, 3, 10 vezes, quem lá estivesse já me reconhecia. Minha função era cuidar dos professores, dos auxiliares da administração, merendeiras, etc., e professores. Criei aqui em Nova Iguaçu, Ronaldo, um sistema que quando você licita a merenda escolar, hoje quase todo mundo copiou, mas ninguém fala que copiou. Nós criamos um modelo aqui, muito auxiliado pela Alice, aqui de Mesquita, professora Alice, que foi minha assessora, e fiscalizava o dinheiro como você não pode nem imaginar, igual o Felipe, igual o professor Chiquinho, pai do Felipe. E nós montamos um sistema que tudo que estivesse ligado à comida era uma licitação só. Sim. E o indivíduo tinha que calcular o preço do prato. E nós pagávamos por prato. Simples. O gás estava na licitação. Dedetização da escola estava na licitação. Você não pode dedetizar a cozinha e não dedetizar a escola. Fogão. Manutenção do fogão. Utensílios da cozinha, utensílios da mesa, tudo isso cabia licitação. E ao final, quando aquela empresa não mais prestasse serviços, todo esse material era anexado ao patrimônio municipal. Poxa, melhor que isso, impossível. Fiz, mandei para o Ministério Público. Algumas pessoas até fizeram fofoca, porque eu mandei para o Ministério Público. Claro, quem vai fiscalizar é o Ministério Público. Então, antes de você fazer, já manda para ele. Aí o indivíduo, essa licitação está errada, porque eu digo, mas eu mandei para vocês, antes de fazer. Você tem que saber se defender e entender que você tem que atacar primeiro, para você se beneficiar. E foi o que eu fiz. A licitação manda para o MP, pô. Todo mundo sabe das fraudes de combustível, das fraudes de alimentação. E isso não cria um clima saudável com algumas pessoas. Porque o indivíduo está ali para retirar o dinheiro público. E eu sou um otário, Ronaldo. Meus tios, minha mãe, meu pai, eles me ensinaram tudo errado. Eu estou velho, eu não vou aprender de novo, eu vou continuar com o errado que eles me ensinaram. A inversão de valores é muito grande, né, Paulinho? Eu conversava com outra família tradicional aqui, a família Mesquita, o Moacir, jogou basquete comigo, Moacir virou oficial de justiça, hoje está aposentado. Outro dia ele rindo falou a mesma coisa. Meus pais me ensinaram tudo errado, então eu vou continuar errado. Vou continuar duro, mas vou continuar errado. Esse princípio é simples, né? Você convive com o que seu salário, o seu dinheiro lhe proporciona. Você não precisa ser desonesto. E desonestidade não é só pegar dinheiro, não. Você usar o carro público para fazer serviços particulares. Desonestidade é muita coisa, é muito amplo. O respeito à ética tem que ser fundamental. Mas vamos continuar aqui. Nossa Rosilda Melo, boa noite. Boa noite, Rosilda. Nossa Silvana concordando com nossas afirmações. Tá?
Não abriu, não abriu. São 17 comentários, gente. Eu tenho que verificar aqui o que eu estou errando na programação, porque eu não, só consigo os comentários todos quando acaba a live. Aí eu consigo ver todos. Então, muito obrigado a vocês que postaram. Eu vou ter que agradecer depois. Me perdoem, por favor. Bom, Ronaldo, concluindo, só aquele nosso raciocínio lá da estação de Japeri. Isso. É uma piada da época. É muito bom imortalizar essas piadas. Tem uma piada da época que você comprava a passagem e via o indivíduo furando o tique da passagem para verificar se você realmente pagou. Não sei se você pegou esse tempo. Eu sou velho, peguei. Aí vinha lá o camarada, passagem, vinha lá ele cobrando, vinha com um alicatezinho que perfurava a passagem, né? E vinha olhando a passagem de todo mundo. Quem já teve a passagem perfurada apresentava, e os novos também. Então, depois de cada estação, ele fazia aquela viagem vistoriana. A informática simplificou isso tudo, né? Aí, rapaz, ele passava aqui de Austin e começava pelo trem. Belém, 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 Belém. Piada da época, hein? Aí tinha um bêbado lá no vagão e disse assim: ô moço, por que o senhor não compra uma sineta? Para não ficar precisando falar Belém, Belém. Por que o senhor não fica sacudindo? Belém, Belém, né? Que é muito mais prático o senhor ficar falando, né? O tempo todo. Coisas de época e que nós tivemos o privilégio de ver acontecer. O nosso Pedro II, quando cuida das estações, e é bom que vocês saibam, ele já coloca essa bitola de 1,60 m, que era uma bitola vanguardista. A maioria da Europa não tem bitola de 1,60 m. É a bitola estreita tradicional. Sim. E o Brasil, os ingleses sempre foram complicados com dinheiro. Os ingleses fizeram o quê? Eles chegaram a colocar no Brasil 4 bitolas diferentes. Isso que eu estou afirmando não sou eu que afirmo. Quem afirma é o site brasilferroviário.com.br, História da Ferrovia no Brasil. Eles afirmam o seguinte: no Brasil, a primeira tentativa de implantação de uma ferrovia deu-se em 1835, quando o regente Diogo Antônio Feijó, que era padre, e foi a regência mais violenta, período das regências é pepino no Brasil inteiro. E padre Diogo Feijó teve fuzilamento, teve o diabo no Brasil. Promulgou uma lei concedendo favores a quem quisesse construir e explorar uma estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro, a capital do Império, às capitais das províncias de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. Olha a cabeça desse imperador. Ele já queria meter a malha ferroviária no Brasil inteiro. Vê na frente. Vanguardista em larga escala. Não apareceu na ocasião interessado em tão arriscada empreitada. Quando o indivíduo falar mal do Barão de Mauá, lembre-se que ele fez tudo com o dinheiro dele, levou beiço de parte, porque o governo não teve como indenizá-lo, e olha o lugar que ele foi fazer. A estrada de ferro, subida íngreme e difícil, trechos com cremalheira, igual Corcovado no Rio de Janeiro, o bondinho do Corcovado, tem trecho com cremalheira, porque a trava da roda não segura. A roda desliza no trilho. Então, por favor, mas se for falar mal, outro dia um conhecido antigo aí começou a falar besteira,
falou umas duas, aí eu peguei os textos e entreguei para o pessoal do grupo ver. E eu acho que ele se aborreceu porque nunca mais curtiu nada meu. Mas eu não posso fazer nada. Se você não tem conhecimento, você ignora. Se você ignora, cala a boca ou cita uma fonte confiável, que eu estou fazendo aqui para vocês. Em 1836, a província de São Paulo, que nesta época ainda incluía Curitiba, a comarca de Curitiba, estabeleceu um plano de viação, concedendo o direito de construção e exploração a uma companhia que quisesse construir ligações ferroviárias entre suas principais cidades, Sorocaba, Santos, Curitiba, e também foi frustrada. Aquele trecho ali da descida para Santos de trem é negócio de maluco. E aquele trecho da ferrovia que ainda está funcionando lá em Curitiba é um passeio. Eu tive o privilégio de fazer o passeio com minha sogra e minha esposa. É assustador, mas está lá perfeito até hoje. Interessante. Você olha do lado da janela, não vê nada, Ronaldo. Só vê lá embaixo. Não tem nem um pedacinho de rocha para você enxergar. Passeião, cara. Para quem tem medo de altura, esquece. Não vá. Então, em 1840, o médico inglês Thomas Cochrane, que eu não verifiquei se é parente, se é o próprio Lord Cochrane das guerras da independência, não cheguei a verificar, depois vou verificar. Obteve concessão para fazer a ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, com vários privilégios. Malogrou a iniciativa porque nenhum investimento veio da Inglaterra para esse empreendimento. Em 1852, Irineu Evangelista de Souza, depois o Barão de Mauá, que é o título mais simples que o Império concedia, é o baronato, é a primeira escala, é o cabo da escala, se fosse a escala militar. Barão de Mauá, quase que por sua conta e risco, construiu a ligação entre o Porto de Mauá, interior da Baía de Guanabara, e a raiz da Serra em Petrópolis. Assim, em 1854, foi inaugurada a primeira estrada de ferro do Brasil, com 14,5 quilômetros de extensão em bitola de 1,63, que foram percorridos em 23 minutos, a uma velocidade média de 38 km, etc. Esse trecho aqui tem algumas incorreções. Uma delas é a bitola de 1,63, que não é a original lá. Aí seria bom que a turma aí corrigisse. Em segundo lugar, o trajeto que ele consegue primeiro são pouquíssimos quilômetros, porque o local é de difícil acesso. Tanto que vocês, quando pegarem fotos dessa ferrovia, que é a primeira do Brasil, os vagões, verão, escrito Estrada de Ferro PGP, Príncipe do Grão-Pará. Não se esqueça, tá? Verifiquem aí direitinho e semana que vem vocês me corrijam. Eu tenho que conversar com vocês sobre a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Esse é um capacete inglês de época do meu pai, tá? Estou colocando aqui. Esse é aquele capacete que a bala batia aqui e resvalava no vizinho. Mas isso é assunto para a próxima. Capacete do professor Nilton Gonçalves de Barros. E para encerrar o nosso bate-papo de hoje, que a gente falou sobre muita coisa, eu queria ler para vocês do meu livro Trabalhando o Conhecimento, que aparece aí ao contrário por causa da câmera, inversa. E aqui no Trabalhando o Conhecimento,
Todos vocês viram aí esse exemplo de um desembargador com um agente da lei municipal. E o nosso membro do STF, Marco Aurélio Melo, deu uma entrevista dizendo que na rua a autoridade é o agente. Seja ele policial, seja ele guarda, seja quem for. O agente investido na função naquele momento é a autoridade e é devido respeito à autoridade. Obrigado, Marco Aurélio, sempre fui seu fã, desde que era promotor no Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro. Muita gente diz que foi galgado porque era parente de Fernando Collor, mas parente ou não, não me interessa. O que interessa é a sua competência. Estou falando isso como advogado. Um grande abraço. Sempre gostei muito de escutar a sua fala, de ler seus despachos. Mas isso aqui é para todos nós refletir. Como? Nós comentamos aqui sobre... Sabe com quem está falando? Coincidência. E o Marco Aurélio derrubou o tombo, né? Do sabe com quem está falando. Mas eu queria ler para vocês um tópico aqui interessantíssimo para encerrar o nosso programa de hoje. No meu livro Trabalhando Conhecimento, eu publiquei um soneto de Tomás Antônio Gonzaga, que era um agente da lei, à época da Inconfidência Mineira, e poeta. Essa poesia eu li para o nosso ex-aluno, Carlos Alberto de Araújo Drummond, que foi desembargador do TRT, quando na sua despedida, aqui no TRT de Nova Iguaçu. Obrei quanto discurso me guiava, ouvi aos sábios quando errar temia. Aos bons, no gabinete o peito abria, na rua a todos como igual tratava. Julgando os crimes, nunca os votos dava, mais duro ou pio do que a lei pedia. Mas devendo salvar ao justo ria, e devendo punir ao réu chorava. Não foram Vila Rica os meus projetos, meter em férreo cofre cópia de ouro, que farte aos filhos e que chegue aos netos. Outras são as fortunas que me agouro. Ganhei saudades, adquiri afetos, vou fazer destes bens melhor tesouro. Tomás Antônio Gonzaga. Tá, fica aí para vocês um poema que é uma reflexão profunda de alguém que foi banido do Brasil por uma sentença de Dona Maria, mãe do príncipe regente Dom João e avó de Dom Pedro I. Meu caro Ronaldo, hoje eu acabei com você. Eu botei uma mordaça no Ronaldo hoje. Me perdoe, Excelência. Eu quero dizer que o programa, essa live, essa transmissão que nós fazemos é justamente a reflexão com algumas intervenções que eu venho a fazer é justamente para a reflexão. Mas há momentos em que devemos deixar seguir o pensamento justamente para as reflexões e interferir sem atrapalhar essas reflexões. Então, não pensem que isso aqui é um monólogo. O Paulinho está aqui fazendo monólogo. Isso aqui não é um monólogo. Muito pelo contrário. A reflexão é isso aí. Espelha-se, alguém está ouvindo, outros estão ouvindo e assistindo também e fazendo as suas ponderações. Então, Paulinho, é salutar para mim, porque é o aprendizado. Um bom aluno, o bom mestre, é aquele que sabe ouvir também e aprender com o outro. Então, que Jesus os abençoe, muita paz, não vamos esquecer das nossas orações, porque
a pandemia ainda está aí, silenciosa, silenciosa, e ainda está aí. Que possamos orar muito e pedir para que Deus ilumine as nossas autoridades, porque está muito estranho. Me perdão, Paulinho, mas está estranho. Vamos ver se eles acordam e comecem a ouvir a quem de direito. Os professores, os diretores, os pais, precisa sentar com calma e ouvir. Além do pessoal de saúde, os nossos especialistas da causa, que agora é que está à frente de todo esse trabalho. Muita paz a todos e o nosso carinho. Obrigado, grande Ronaldo. A todos vocês, um grande abraço. Fiquem com Deus. Não se esqueçam das nossas orações, sempre agradecendo por tudo. Ronaldo, outro dia, o Renato Muniz me contou que ele ficou assustado com o Largo da Carioca, com o número de moradores de rua. Ele tomou um susto horroroso que ele não ia no Rio há algum tempo. Lembrem-se que um teto, comida, o aconchego familiar não está sendo para todos. E nós precisamos nos preocupar. Uma nação que não cuida dos seus corre o sério risco de deixar de ser nação. Por favor, esse programa veio com essa função de alerta, de história, de desenvolver a amizade. A turma que mandou para mim, feliz dia do amigo, eu mandei de volta. Dia do amigo é todo dia. Não, eu falei da outra vez, né, Ronaldo? Ronaldo concordou, dia do papai, da mamãe, da titia, é todo dia. Esse amor tem que prevalecer. Paulo de Tarso já pregara. De nada adianta a fé, a caridade, sem o amor. O amor é o grande construtor de tudo. Por favor, não se esqueçam. Continuemos com esse trabalho. Se estiver ruim, critique, coloque nas observações, fale conosco. E o que eu coloquei aqui errado, de sentido dúbio, corrijam. Aqui nem o Ronaldo nem eu somos sábios, somos doutores. E aqui nós somos conversadores. Isso aqui é bate-papo entre amigos. E nós temos a honra de tê-los conosco. Não esqueço das orações pela turma da pandemia, pelos que perderam seus entes queridos, e que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Amém.